Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nesse trimestre, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Vencendo as Adversidades. Hoje, na lição de número 13, a última do ano de 2020, nós vamos estudar sobre a vida do profeta Abacuque. E o tema será Quando a adversidade são os tempos difíceis. Então, inesperadamente a vida mudou. De forma repentina, fomos obrigados a nos acostumar com o novo que surgiu. Então nos vem à mente, como será a vida? Como vai ficar a família? E o trabalho, como vai ser? E se chegar o desemprego? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos que fosse, não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja tão firme assim, não desistiremos de Deus. Vamos meditar em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, e tentar entender um pouco a mensagem para as nossas vidas. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo nos dias da invasão babilônica de Jerusalém, trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus pudesse lhes dar a vitória. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: o justo viverá pela fé. Façamos nós também essa oração de Abacuque e declaremos a nossa confiança, a nossa fé em Deus e crendo que tudo vai mudar em nossa vida. Você crê? Muitos de nós experimentamos momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter. A adversidade, ela revela o caráter. É na adversidade que mostramos quem realmente nós somos. Nesse contexto, o profeta Abacuque estava vivendo uma adversidade e todos os seus sonhos se frustraram. Numa época de grandes incertezas morais e espirituais, a adversidade social abalava a sociedade do seu tempo. Ele então nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à oração ou à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele demonstra ser uma pessoa cheia de grande senso de justiça que não o permitia, podemos assim dizer, ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel, ou seja, no próprio Deus. Tudo que ele plantou, tudo aquilo que ele esperava colher, tornou-se decepção ou tornou-se em nada. Vamos ler a Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus amado, nós estamos na Tua presença. Estamos estudando a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos revele e nos ensine, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade. Pai, nos ajuda a não só estudar esta palavra, mas também a colocá-la em prática na nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois bem, para esse tempo de incerteza, não podemos perder de vista 3 verdades que nos ajudarão a esperar pacientemente no Senhor. Primeira, não temais, aquietai-vos, está lá em Êxodo 14, verso 13. Espera, está em Rute 3,18.
e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Sempre que nos sentirmos agitados, incomodados, vivendo em aflição, podemos estar certos que necessitamos parar, orar e esperar no Senhor antes de tomar decisões. Vejamos o que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vencer as adversidades. A figueira tem um símbolo de prosperidade e segurança. Os figos, frutos da figueira, são remédio para as úlceras, de acordo com 2 Reis 20, verso 7. As flores geram frutos, logo, se não florescem, não haveria fruto. A figueira no Novo Testamento foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual, da falta de fé. E nós vemos isso nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, que você pode acompanhar. Ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar viva e produzindo frutos todo o tempo, sob a pena de secarmos, morrermos e sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho diz que o ato de crer é viável. A fé não é absurda, ele envolve o sobrenatural. Mas isso não torna absurda. A fé não é um salto no escuro, como querem os existencialistas. A fé é uma caminhada segura sob a luz. Se o homem tem perguntas, Deus tem resposta. A certeza do ontem dá tranquilidade para o hoje e projeta esperança para o amanhã. Warren Risby diz que se Abacuque tivesse dependido apenas de seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, ele viu Deus. Entende? E todos os seus medos se desvaneceram. Andar pela fé, segundo esse autor, significa concentrar-se na grandeza de Deus e na glória dele, e não na fraqueza humana. Como vai a sua produção de frutos para Jesus? Saiba que ainda que a sua figueira não esteja florescendo, continue crendo e Deus vai honrar a sua fé. Ainda que estejamos vivendo as adversidades desses dias, creamos no Deus que continua no controle de todas as coisas e nos dá a esperança de dias melhores, como na expressão, nem haja fruto na vide, na qual videira simboliza prosperidade e paz, comércio e renda. Para nós que temos esperança em Deus, lá João 15, do 1 ao 8, apresenta Jesus como a videira verdadeira, símbolo de alegria. A oliveira era nativa da Palestina e muito comum ali. Quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida, está lá em Deuteronômio 6:11, o fruto da oliveira é a azeitona, da qual se produz o azeite, que serve para unção, entre outras utilidades. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Ao ler o livro de Abacuque, precisamos concordar com John Stott, que disse: crer é também pensar. A fé sublime emerge das entranhas da dúvida e se ancora em Deus, a rocha que não se abala. Daí a associação dela com a cura, ou seja, da oliveira, a saúde, a longevidade. Podemos dizer ainda que fale a saúde, todavia podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar de todas as nossas enfermidades. Salmo 103, verso 1 ao 5. Você está precisando de cura? Tem alguém da sua família que está enfermo, está doente? Vamos orar a Deus, pedindo a Ele a cura. Deus já curou a nossa alma ao nos dar o perdão e a vida eterna por meio de Jesus.
Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levada como despojo. E o povo ficaria em completa pobreza e miséria, passando fome. Não teria mais gado, não teria mais leite para as crianças, e o desespero começaria a tomar conta das famílias. Você já parou para pensar? Aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus. Olha o que ele diz: ainda que nos currais não houvesse mais gado, e o trigo faltasse, ou melhor, o alimento ainda seria a fé. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o próprio Deus oferece ao profeta duas coisas essenciais. Primeiro, estabilidade e segurança. Deus é a sua fortaleza, Ele é o seu alto refúgio, Ele é a sua torre de livramento. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. E o segundo é celeridade e firmeza. O Senhor não apenas aprumou os seus joelhos trôpegos, mas lhe deu a celeridade da corça. Ou seja, a corça que é um símbolo da força, da firmeza dos passos, da beleza e da alegria de viver. Então ele disse: ainda que viesse a acontecer, exultarei no Deus da minha salvação. Está lá no verso 18. A nossa alegria vem do Senhor e devemos sempre buscar essa fonte que se encontra na fé, no relacionamento com Ele. Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante de um coração amargurado com as adversidades à sua volta. Depois que os babilônicos passaram por Judá, não restaria muita coisa de valor, né? É só ver lá no capítulo 2, verso 17. Destruíram as construções, saquearam os tesouros, devastariam as lavouras, os pomares. A economia iria se desintegrar e não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria sentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Romanos 8, 28. Abacuque não podia se alegrar com as adversidades, mas podia se alegrar com o seu Deus. Você entende? Às vezes a situação pode estar ruim, mas nós precisamos continuar confiando em Deus e se alegrar nele. Então ele dá a receita para nos alegrarmos. Ele diz assim: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sabia o que aconteceria. Toda a terra seria devastada. Porém, ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava ruindo ao seu redor. Os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. Você está vivendo isso? Você está sentindo isso? Você está experimentando isso na sua vida? Saiba, entretanto, ele trocou toda aquela aflição que sentia por uma esperança inabalável em Deus. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, citando ele mais uma vez, diz que podemos sintetizar a mensagem deste profeta ou deste livro pontuando as seguintes lições. Primeiro, uma lição estarrecedora. Deus julga o seu próprio povo. Saiba, Deus é santo e justo e ele não faz vistas grossas ao pecado no meio do seu povo. Ele começa o juízo pela sua casa. 1 Pedro 4,17. Segundo, uma lição gloriosa. A história tem um rumo. Ela não é cíclica, nem caminha para o caos. A história é linear e marcha para uma consumação gloriosa da vitória retumbante de Deus e do seu povo. Terceiro, uma lição moral. Os violentos serão punidos. Aqueles que semeiam a violência serão ceifados por ela. Por isso que Jesus não orienta o seu povo e não permite que os seus discípulos ajam, desta forma, porque aqueles que vivem pela violência também vão experimentar a sua punição. Quarto, nós aprendemos uma lição espiritual. O justo vai viver pela fé. Ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne, ainda que os ímpios se levantem com fúria virulenta contra nós, ainda que nos falte recursos materiais para uma sobrevivência digna, nossa confiança permanece inabalável em Deus. Ou seja, é pela fé que vivemos, ou seja, vencemos e triunfamos. E uma quinta lição que ele fala também, que é a lição final, é a alegria de crer. Crer é um ato de júbilo.
A fé nos toma pela mão e nos carrega pelos corredores da dúvida, da angústia e nos leva à sala do trono, de onde o soberano Senhor governa todas as coisas. A nossa alegria deve ser independente das adversidades que estamos vivendo. A nossa alegria não pode depender das pessoas, das coisas ou situações. A alegria que depende de pessoas, de coisas ou situações sempre será uma alegria momentânea, passageira. A alegria que depende de mecanismo externo será sempre deficitária. Nossa alegria está em Deus e não nas pessoas ou objetos que temos ou nas situações que vivemos. Todavia, eu me alegro no Senhor. Embora pelo momento o profeta estivesse no abismo da derrota e da desolação, Abacuque retinha sua esperança. Sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes da vida que o circundavam. Ele tinha de encontrar o testemunho de Deus em seu próprio coração, pois do contrário, jamais poderia achar esse testemunho. Howard Thurman. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta, que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém, nós temos em Lamentações de Jeremias diversos textos que você pode depois acompanhar. O profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo entendimento, que não dependia da prosperidade externa, diz J. Ronald Blue. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, declara a sua fé, falando que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viessem as dificuldades, contudo, ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você, já fez do Senhor Jesus o Deus da sua salvação? Ainda que venham os problemas, declare a sua fé e confiança nele e você será um vencedor. Não importa se estamos em necessidade ou fartura, em tempestade ou bonança, se em derrota ou vitória, se experimentamos o fracasso ou sucesso, se em juízo ou salvação. O que importa mesmo, em qualquer situação, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. Deus nos capacitará para todas as situações, por isso podemos confiar e descansar. Para pensar e agir, as dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis. Como você tem enfrentado as adversidades do dia a dia? Em meio às adversidades, Deus tem sido o alvo da sua confiança? Muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas, bens materiais ou situações. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Eu convido você também a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, que vai te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você então entra, cadastra-se e baixa para o seu celular, tablet ou computador e vai poder não só rever esta lição, mas estudar e acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 13, a última do ano de 2020, sobre a vida do profeta Abacuque. E o tema foi quando a adversidade são os tempos difíceis. Sem dúvida, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. A pandemia chegou e pegou todos nós de surpresa. Muita gente, em função disso, perdeu o seu emprego, teve a sua saúde debilitada, está vivendo o distanciamento dos seus familiares. Enfim, uma série de situações chegaram como uma torrente sobre a sua vida. E muitos olham para o futuro e não veem perspectiva. Eu quero convidar, assim como o profeta Abacuque fez diante do seu povo, convidar você e a sua família a esperar no Deus
da nossa salvação, sabendo que a história está nas suas mãos e Ele controla tudo. Saiba, Deus não perdeu o controle e, por certo, Ele está conduzindo a história humana, a nossa vida, a vida da nossa família, para o melhor. Pois bem, para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre o tema, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra e possam receber esse conteúdo. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.